Bom dia para você, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Hoje nós vamos conversar sobre um dos capítulos sobreviventes do deserto. Espero que esse livro edifique sua vida, assim como edificou a minha ao escrever. Eu escolhi o capítulo 1 porque eu acredito que foi uma das coisas que mais me impediu de conseguir sair com facilidade do deserto. Acredito que cada um tem o seu tempo de saída dele, de travessia, né? Nas dificuldades, mas quando eu comecei a escrever esse livro e eu entrei nesse dilema, eu bati com algo que me acompanhava há muitos anos e eu não consegui detectar isso. Por quê? Primeiro, pela própria religião em si, a falta de conhecimento, porque você não consegue detectar rápido o quanto você é religioso. É como se fosse um doente que vai ao médico só quando os sintomas já estão bem gritantes no seu organismo, né? A não ser que você consiga ver outros doentes passando pelos mesmos sintomas, que aí você vai ter dimensão de que você está com a mesma doença. E assim a religiosidade. Eu escolhi o capítulo 1 para falar sobre isso, porque acredito que, como eu, foi um dos fatores que mais me impediu de conseguir sair mais rápido. Ou pela religiosidade das pessoas que me cercavam, ou a minha própria. Normalmente o religioso não consegue detectar que ele é um religioso, a não ser que ele comece a ter conhecimento da palavra de Deus. Então, essa parte do livro fala algo muito interessante, né? Quando nós somos evangélicos há muito tempo, temos a tendência de achar que o nosso conhecimento será suficiente para nos dar base para qualquer tipo de situação. Eis aí um grande problema. Achamos que toda a bagagem que temos de tempo de igreja ou vivenciamos lá atrás uma vitória com Deus, isso será muito mais fácil para poder nos dar base para conseguir solucionar um problema que estamos vivendo agora, no presente, né? Então, muitos acham que o que você viveu já foi o suficiente, você não... aquilo vai te dar respaldo muito rápido para poder você sair do deserto, né? E isso é um enorme engano. Em muitos casos, esses são os motivos de entrarmos no processo de tratamento. Não por estarmos errados, porém, muitos de nós somos condicionados a isso, pela ignorância, na falta de conhecimento de Deus e da sua palavra. Eis a grande chave da religiosidade. É a falta de conhecimento clara e ampla da palavra de Deus. Porque quando vivenciamos isso, né, o fator de conhecimento maior da palavra de Deus é aquilo que te liberta. Mas como você está ouvindo a palavra de Deus? Aonde você está se alimentando? Então, todos esses fatores serviu para poder me prender na religiosidade e eu não sabia disso. O que eu já tinha vivido com Deus lá atrás, achava que era uma base para me tirar do deserto que eu estava vivenciando no momento, achava que isso iria ser rápido, porque se eu já tive um conhecimento lá atrás, que foi o suficiente para me tirar de um problema, então eu não precisava me preocupar em andar, em avançar com Deus, conhecer a sua palavra a fundo, para poder
ter dimensão do que estava acontecendo no mundo espiritual e agindo no meu material. Então, desculpe a gripe, porque eu peguei essa chuva sábado e já refletiu rapidinho, né? E o livro de Oséias também nos adverte, né, sobre a falta de conhecimento. E Oséias 4:6 especifica isso muito bem, né, sobre o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento te torna um ignorante sobre o Deus que você serve, te torna um ignorante sobre aquilo que você está vivenciando no momento do deserto. Você não consegue ter dimensão de como a religiosidade impede você avançar, né? Mais um pouquinho aqui à frente fala: quando achamos que tudo sabemos sobre a única base de alimento e estrutura do nosso processo, não conseguimos aprender mais de sua palavra e muito menos nos dá direção em meio ao deserto. Um dos maiores perigos é quando achamos que ele fala apenas por uma forma ou critério, como se fosse um relógio programado a dar suas horas exatas. A religiosidade faz exatamente isso. Coloca Deus dentro de uma caixa, coloca o agir dele dentro de uma caixa e achamos que Deus vai falar exatamente só daquela forma, daquele jeito, ou não vai ter um jeito diferente de se falar. Eu não sei você, mas isso na nossa adolescência principalmente, né, onde o conhecimento ainda não era vasto sobre o agir do Espírito Santo, era muito difícil detectar isso. E principalmente a leva, né, da nossa idade, que veio andando com Deus até aqui, isso era muito forte, né? Não consegui ter dimensão de que Deus agia de várias formas, que Deus poderia mover várias situações para poder te tirar do deserto, para poder te dar direção no meio do deserto. Então, eu acredito, não sei para vocês, mas na minha vida foi uma das coisas mais difíceis de ter conhecimento e de achar cura sobre isso, sobre a religiosidade, né? Porque nem sempre ela vai ser vista com facilidade, nem sempre ela vai ser detectada pelo religioso. O religioso muitas vezes nem sabe que ele é. Ele realmente tem convicção de que ele serve a Deus com um coração puro, sendo que arraigado a isso há muita tradição, há muitas coisas que te limita de você aprender no deserto e sair dele, porque Deus vai usar muitos mecanismos para falar com você nesse período. Não vai ser exatamente só aquilo que você aprendeu durante os anos, né? A página 12 fala exatamente sobre isso, né? Sobre a ignorância e a cegueira espiritual escondida através dos anos servindo na casa de Deus. Podemos estar servindo na casa de Deus e nem saber que somos religiosos. Nem ter noção de que a religiosidade tá tão presa ao nosso ser que é como se fosse a nossa pele. Tá entendendo? Eu não sabia que eu era uma religiosa, até ter entendimento e crescimento na palavra. Porque só o crescimento no andar e renovar a tua mente, não é só você ler, conhecer a palavra, é você ter uma mudança de mente, mudar a tua mente em relação àquilo que você está aprendendo de novo na palavra de Deus, né? Então, como está escrito na palavra de Deus, eis que faço todas as coisas novas, né? Tudo vai se fazer novo. A leitura da palavra, ela precisa se fazer nova. O que você está
tendo de entendimento precisa ser novo a todos os dias. Você não, para você começar a se livrar desse peso da religião, você primeiro tem que ter entendimento que Deus vai se renovar todo dia, a palavra dele vai ser nova todo dia, não vai ter aquele peso de você ler, reler, ouvir uma mensagem sobre uma palavra e ela ter exatamente o mesmo significado todo dia. Não, você pode ler ela todos os dias, todas as horas, e todas as horas o Espírito Santo vai ministrar algo diferente sobre a sua vida. Então, não sei você, mas para mim, na minha vida, o mais difícil, o que mais me prendeu durante muito tempo no deserto foi não ter entendimento que eu era uma religiosa e não sabia. E isso não é um milagre, tá? Isso não acontece da noite pro dia, isso acontece no andar com Deus, na tua mudança de mente. Deus começa a trabalhar a tua mente numa outra forma e você vai tendo entendimento sobre isso. A religião, ela não deixa você ver que Deus está com você a cada passo no deserto. Mais a fundo nós vamos falar sobre as fases desse livro, e a religião ela traz outras coisas que impede até de você encontrar cura no meio do deserto, né? Mais à frente nós vamos ler e debater sobre isso, né? Acredite, de uma forma muito difícil, tive tudo desconstruído e refeito novamente em minha vida espiritual. Todo esse peso de religião, de uma palavra que você aprendeu a vida toda, com peso, né? Aquele peso que você não consegue ter clareza sobre quem Deus é, sobre o processo que você está vivendo. Eu tive a minha vida espiritual toda desconstruída, do zero. Um bebê em formação ainda, tive que voltar a aprender, me permitir aprender. Eu acho que a grande questão é essa, até onde você cansou de bater cabeça, de ver que da sua forma, né, da forma que você aprendeu a vida toda, tem algo mais. Não é que ele está errado, é que Deus ele se renova toda manhã, ele se renova todos os dias, ele quer te ensinar uma coisa nova todo dia. Então, de repente, aquilo que você aprendeu lá atrás, ele tem algo novo hoje, tá? Ele tem algo de uma expectativa nova, um ensinamento novo. Então, esse livro, tá? Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala exatamente sobre isso. Eu acredito que eu escolhi a primeira abordagem do livro para falar sobre isso, sobre a religiosidade, porque enquanto você não consegue se despir dela, enquanto você não consegue se curar da religião, você não vai conseguir sair do deserto. Porque Deus é mais que a religião, Deus é mais do que ensinamentos, Deus é mais do que isso, Deus está acima da religião. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Qual a área da sua vida que você se acha mais religiosa? Financeira, material, espiritual, familiar, ou todos? Aonde a religiosidade tem tocado com mais força na sua vida? E qual tem sido a dificuldade de detectar ela e de se libertar dela? Tá bom? Semana que vem a gente continua esse mesmo bate-papo. Vamos passear nesse tema de religiosidade. Vamos trocar experiências aqui, tá bom? Deixe os seus comentários.
Vamos trocar experiências, né? Do que te tornava mais religiosa, do que te prendia mais na religião, no não conhecer esse Deus amplo que se renova toda manhã, tá bom? Eu desejo para você um ótimo dia, um excelente dia, que a graça do Espírito Santo de Deus possa estar falando com você nessa manhã e crescemos em conhecer esse Deus todas as manhãs, todos os dias. E vamos continuar um bate-papo, tá bom? Sobre esse tema. E compre esse livro, tá bom? Estamos nas melhores lojas virtuais, tá? Pela editora Visio, você consegue baixar o aplicativo e pedir ele também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Beijo, bom dia, que a graça de Deus se renove todos os dias sobre a sua vida, quebrando toda a religiosidade sobre a sua vida que impede você de alcançar o lugar que Deus escolheu para a sua vida, para a sua família, que esse crescimento possa alcançar a sua vida agora nessa manhã, em nome de Jesus.